Emma Frost, Rainha Branca do Clube do Inferno. Uma combinação de um coração de gelo com uma pele de diamante. Mas será? Será ela realmente uma vilã? Hoje nós vamos resumir todo o cânone dessa personagem aqui no X-Men Principais Personagens do canal Fator X. E logo depois da vinheta você vai poder tomar suas próprias conclusões sobre ela. Então fique conosco. Olá, eu sou Inácio Santos, esse é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje resumindo para vocês todo o cânone da Rainha Branca, personagem importantíssima para a atual fase dos X-Men e muito importante em vários outros arcos já passados. E nós trouxemos todos esses arcos para cá. Hoje nós vamos contar tudo isso para você. Então já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, aproveitando, conferindo as nossas redes sociais, cujo link está aqui na descrição, e também as revistas que tem a ver com o cânone da Emma Frost, que a gente vai citar ao longo de todo esse vídeo, e cujo link da Amazon está aqui também para você poder adquirir. E você adquirindo por esse link, você ajuda muito o canal Fator X. Então vamos lá conhecer a vida dessa personagem incrível. Emma Frost teve sua primeira aparição em Uncanny X-Men 129, mais recentemente republicado em A Saga da Fênix Negra, pela Panini. Mas as partes mais importantes de sua origem foram contadas em sua própria revista mensal nos Estados Unidos, que no Brasil foi publicada uma parte nas páginas da revista Arma X, pela Panini, e uma outra parte em Wolverine da Panini, volume 1, também, só alguns números. Ficaram 6 números da revista mensal da Emma Frost que não foram traduzidos para o português. Emma foi criada num lar rico, porém muito difícil, com um pai opressivo, uma mãe completamente dependente e doente pelos abusos do pai. Outros 3 irmãos, cujos quais ela só se identificava com Christian Frost, o irmão mais novo, que era homossexual, sofria muito preconceito do pai, sofria muita opressão por parte do pai, inclusive chegou a tentar suicídio. E as outras 2 irmãs, a Adrienne e Cordélia, com quem ela não se identificava. A Adrienne já mostrava logo cedo certos traços de uma psicopatia, e assim que os poderes de Emma começaram a se manifestar, ela percebeu que a Adrienne era imune à sua telepatia, ela nunca conseguia ler a mente da irmã, o que a deixou intrigada e pensando se a irmã também não seria mutante. A outra irmã, Cordélia, abusava muito do uso de drogas e também nunca estava em condições de fazer parte dos debates da família, de se defender dos abusos do pai ou defender a mãe. Emma resolveu abandonar seu lar, resolveu abandonar essa família disfuncional após o comunicado de seu pai de que ela seria a única herdeira da administração de todas as empresas da família, as Frost Enterprise. Ela decidiu não fazer parte disso e se construir sozinha, sem a ajuda do pai. Assim ela foi morar nas ruas. Lá, ela aprimorou um pouco seu uso de telepatia. Decidiu então pintar o cabelo, percebeu que, em geral, os homens tinham preferências por loiras e ela queria entrar nesse mundo a qualquer custo, então pintou o cabelo e tomou outras medidas. Usando seus poderes, conseguiu ali entrar na faculdade Empire State, onde se matriculou. Lá ela encontrou outra telepata, Astrid, que inicialmente ela não percebe que é telepata, mas Astrid está obcecada por Emma, causa várias dificuldades, e Emma chega inclusive no decorrer da relação das duas a ficar presa dentro da mente de Astrid. Só que durante o tempo que ela ficou lá, ela aprendeu ainda mais sobre a telepatia. Quando ela volta para o seu corpo, ela consegue derrotar a menina, fazer ela confessar inclusive uma série de crimes que ela tinha cometido, tentando ali atingir Emma. Infelizmente, o namorado que Emma arranjou na faculdade nesse período, ao perceber que ela é mutante, rompe com ela e faz aí os piores xingamentos racistas. E assim, Emma logo no começo já percebe que não dá para contar com a humanidade, não dá para contar com a confiança de seres humanos não mutantes, e inclusive de alguns mutantes, como o caso de Astrid. Ingresso no Clube do Inferno. Emma Frost entra no Clube do Inferno como dançarina. Inicia ali uma aproximação com Sebastian Shaw, que vai virar um relacionamento que vai permitir a ela ajudá-lo e também se catapultar para o círculo interno da organização. E nesse período, enquanto ela ainda está galgando influência e está se aproximando cada vez mais de Shaw, nós vamos saber depois, durante os eventos de Gênese Mortal, que o Professor X quase a recrutou para a equipe que foi lá resgatar os X-Men durante os eventos desse retcon. Foi lá salvar os X-Men que estavam presos em Krakoa e acabaram sendo dados como mortos, o que fez Xavier recrutar a sua mais famosa equipe de X-Men, com Wolverine, Tempestade e todos os personagens da segunda Gênese. Então Emma Frost quase esteve nesse time, mas Xavier achou que ela não estava pronta ainda. Emma e Sebastian Shaw conseguem juntos aí chegar então até o círculo interno do Clube do Inferno, sendo ele se tornando o rei negro do clube e ela a rainha branca. E nesse período aí de maquinações, outro retcon importante, nós vamos saber lá depois dos eventos de Reinado Sombrio,
também na revista X-Men Volume 1, publicada pela Panini, que eles chegaram a se aproximar de Namor, o príncipe submarino, tentaram trazê-lo para o Clube do Inferno, para a posição de Rei Branco do clube. Emma teve a ordem de se relacionar com ele, de criar um laço ali para manipulá-lo, mas acabou se apaixonando por ele, e inclusive desaparecendo durante um tempo, pretendendo aí se unir realmente ao príncipe submarino. Mas sentinelas que Sebastian Shaw já vinha desenvolvendo junto com Donald Pierce foram à captura de Emma, lutaram contra os dois. Acabaram inclusive os sentinelas sendo destruídos pelos dois, mas depois disso eles se separaram. Emma teve a mente apagada pelos membros do Clube do Inferno e voltou a ser a Rainha Branca normalmente. Na sequência desses eventos, Emma vai finalmente receber sua herança e passar a administrar as Frost Enterprises sozinha. Vai usar essa renda e recursos para então ascender ainda mais no Clube do Inferno. Vai adquirir também a Academia Massachusetts, uma academia preparatória para os filhos da elite, para eles se tornarem os próximos governantes do mundo, mas que sob controle de Emma Frost isso vai ganhar um novo sentido, pois lá ela vai colocar mutantes e vai ter sua primeira turma de alunos, os satânicos, os aprendizes para serem futuros membros do Clube do Inferno. A Saga da Fênix Negra. E é em A Saga da Fênix Negra que nós vamos ver finalmente o Clube do Inferno entrando em rota de colisão com os X-Men e Emma Frost junto com eles. Então, primeiro, Emma vai disputar com os X-Men o recrutamento de Lince Negra, de Catherine Pryde. Ela quer levá-la para a Academia de Massachusetts para fazer dela membro de seus satânicos, os Hellions, enquanto os X-Men querem levá-la para as fileiras dos X-Men. Emma, não conseguindo convencer os pais de Lince Negra, acaba a perdendo pelo Professor X, mas não vai deixar isso barato. Assim, ela e o Clube do Inferno vão sequestrar Lince Negra, vão sequestrar também os X-Men e vão iniciar a fase, vamos dizer, mais agressiva de seu recrutamento, indo atrás também de Alison Blair, a Cristal. Os X-Men vão se salvar justamente com a ajuda de Lince Negra, que com seu poder de intangibilidade vai conseguir fugir e se aliar a membros da equipe que não estão presos pela Rainha Branca. E esse vai ser o primeiro confronto de Clube do Inferno e dos X-Men. Ao longo de toda a saga da Fênix Negra, eles vão ter mais encontros, pois o Clube do Inferno também vai ser responsável por corromper a entidade Fênix que se passava por Jean Grey e torná-la a Rainha Negra do Clube do Inferno. E a Rainha Branca faz parte de tudo isso. Mas Clube do Inferno e X-Men não estavam destinados a ser inimigos para sempre. Depois, em X-Men 30 e 31, dos formatinhos da antiga editora Abril, nós vamos ver que o Clube do Inferno vai procurar os X-Men para formar uma aliança. Os eventos da saga da Fênix Negra tinham ficado para trás, a própria Jean Grey já havia voltado dos mortos na revista do X-Factor. E eles tinham ali uma proposta para se unir contra um perigo iminente para a raça mutante, que era a Lei de Registro de Mutantes. Mesma lei de registro que dava muitos lucros a Sebastian Shaw, que era dono da empresa que produzia os atuais Sentinelas, mas os X-Men não sabiam disso. E realmente, a ameaça de Nimrod, o Sentinela vindo do futuro, pairava sobre ambas as equipes. Assim, Magneto foi promovido a Rei Branco do Clube do Inferno ao lado da Rainha Branca, e as duas organizações estreitaram laços. Durante os números 30 e 31, inclusive as duas organizações juntas destruíram Nimrod, destruíram aquela versão de Nimrod que tinha vindo lá do futuro, de Dias de um Futuro Esquecido, e que estava infernizando os mutantes no presente do universo Marvel, que agora já é passado. X-Men Formatinho, da editora Abril, números 80 e 81. E X-Men Clube do Inferno, após derrotar Nimrod, foram aos poucos seguindo caminhos diferentes. Os X-Men inclusive chegaram a ser dados como mortos durante a queda dos mutantes. Até o próprio Magneto se separou da equipe e depois voltou já como um vilão nessa época. Mas em X-Men 80 e 81, o Clube do Inferno cobra dos X-Men a velha dívida, cobra dos X-Men a aliança que eles forjaram lá para derrotar Nimrod, inclusive oficializada com o Magneto se tornando o Rei Branco do Clube do Inferno na época. Isso porque o Clube do Inferno está sofrendo ataques, inclusive em duas frentes. Uma delas, um ex-membro de sua organização, Donald Pierce, hoje líder dos Carniceiros, mas antes membro do Clube do Inferno, que está atacando inclusive as Frost Enterprises sempre que pode, dando prejuízo, atacando onde dá prejuízo ao clube, aos membros do clube. E um outro grupo misterioso, os Upstarts, um grupo formado recentemente por vários personagens ricos, mutantes ou humanos, que estão disputando entre si um jogo sobre o qual quem ganhar vai ganhar a servidão eterna dos demais. Então fazem parte dos Upstarts os Fenris, filhos do Barão von Strucker. Faz parte Fabian Cortez, membro dos Acólitos de Magneto. Graydon Cred, filho humano de Dentes de Sabre e Mística. Mas também faz parte Trevor Fitzroy, o fugitivo do futuro lá de Bishop, que inclusive é o responsável por Bishop ter vindo ao passado. E é ele que vai perpetrar os piores ataques, os maiores prejuízos ao Clube do Inferno, justamente quando os X-Men decidem atender ao chamado da Rainha Branca.
Assim, a equipe dourada dos X-Men, liderada por Tempestade, acaba se confrontando com Trevor Fitzroy ao lado dos membros do Clube do Inferno. Só que Trevor Fitzroy, além de seus poderes de sugar a essência vital para abrir portais que inclusive podem ser não só através do espaço, mas também através do tempo, foi assim que ele veio do futuro, mas ele traz também sentinelas vindo de seu futuro. E aí a covardia, a tecnologia do Clube do Inferno e os poderes dos mutantes do Clube do Inferno e dos próprios X-Men não são páreo para aqueles sentinelas desenvolvidos 80 anos no futuro. Um massacre generalizado. A Rainha Branca e Jean Grey são feridas e Jean Grey entra em coma. Enquanto isso, Trevor Fitzroy captura os satânicos e absorve a essência vital de cada um deles para abrir portais cada vez maiores, para trazer mais fugitivos vindos do futuro, outros criminosos como ele, que eram prisioneiros da X, a organização de Lucas Bishop, 80 anos do futuro, e mais sentinelas para promover um massacre indiscriminado. Os X-Men conseguem ali derrotar Trevor Fitzroy, que recua, apesar das grandes perdas no Clube do Inferno e a perda aparente de Jean Grey. Mas logo em seguida vão constatar que Jean Grey está viva, não está em coma inclusive. Ela transferiu sua mente para o corpo da Rainha Branca no último minuto. Eles vão poder ver que a mente de Jean Grey está lá com a Rainha Branca. Vão ter um pouco de trabalho, mas vão refazer a troca de corpos, vão reanimar Jean Grey. O corpo de Jean Grey vai voltar à vida após receber sua mente. Já o corpo da Rainha Branca, com sua mente de volta, não desperta, ela fica em coma e vai ficar sob a guarda dos X-Men durante um longo período de tempo. As gêmeas Stepford. Isso é muito importante durante o tempo em que Emma esteve em coma na Mansão Xavier. Óvulos dela foram roubados pela organização Arma X por John Sublime, um homem que na verdade parecia um ser humano normal, mas estava possuído por uma colônia de germes inteligente e que estava por trás da maior parte dos eventos que se desenrolaram durante o arco New X-Men. Na minissérie Fênix, a Canção da Guerra, foi mostrado que John Sublime conseguiu obter ali os óvulos da Rainha Branca e usou-os para produzir as quíntuplas Stepford, que inclusive foram alunas durante a fase New X-Men, posteriormente, que a gente vai contar. E essas 5 meninas foram produzidas com ali o DNA de Emma, como se fossem filhas biológicas de Emma, mas com a habilidade inclusive de assumir a pele de diamante, porque ele achava que isso seria o suficiente para prender e aprisionar a Fênix, o principal objetivo de John Sublime, inclusive durante o arco New X-Men. X-Men, as maiores sagas, a Aliança Falange. E é durante a saga Aliança Falange que Emma Frost vai despertar. Uma parte de seu despertar está compilada nos antecedentes da saga em X-Men As Maiores Sagas Aliança Falange. Mas a parte principal, ela acorda no corpo do Homem de Gelo após o Homem de Gelo tomar um choque no equipamento que a mantém viva, apesar dela estar em seu coma, no equipamento médico da Mansão Xavier. Esse contato elétrico dos dois vai permitir uma troca de mentes. E apesar disso ser mostrado em X-Men As Maiores Sagas Aliança Falange, realmente o despertar de Emma Frost, como ela sai do corpo do Homem de Gelo e volta para o seu corpo original, é mostrado apenas em X-Men 98, em formatinho da antiga editora Abril. Não está compilado nesse volume. Mas outros eventos importantes vão acontecer durante a Aliança Falange. Emma Frost, ainda sob os cuidados dos X-Men, na Mansão Xavier, vai ser uma das pessoas que percebem que aqueles que estão ali não são os X-Men, mas sim a Falange o substituindo. Isso porque os X-Men já foram capturados. E Emma vai fugir com a ajuda de Banshee, Sean Cassidy, que também não foi substituído pela Falange, e Dente Sabre, outro prisioneiro da Mansão X, e Jubilation Lee. E esses 4 juntos vão resgatar um grupo de mutantes que tinha seu cadastro e arquivos no cérebro do Professor X, mas não tinha sido recrutado ainda para os X-Men. Essa nova geração de mutantes ia ser salva pelos 4 e, mais adiante, ia formar a Geração X, justamente sob a orientação da própria Rainha Branca e de Sean Cassidy como seus professores. Geração X. A Geração X, publicada com poucas edições publicadas em português, com o acréscimo de Jubilation Lee, de Jubileu, que fez parte da missão de resgate, mas que tinha a mesma idade dos adolescentes salvos durante a Aliança Falange, uma vez que o Instituto Xavier para Jovens Superdotados não funciona como escola há muito tempo. Emma, grata por tudo que Xavier fez por ela enquanto estava em coma, agora que tudo está esclarecido, decide renomear sua escola com o nome de Xavier e torná-la ali uma filial de seu instituto e começar a acolher alunos. E os primeiros alunos serão os membros da Geração X, né, aqueles que foram salvos durante a Aliança Falange, mas logo iam vir também o britânico Câmara, Jonathan Starshmore, e um pouco mais adiante, no decurso das aventuras, a irmã de Emma, a irmã vingativa de Emma, Cordelia, ia acabar trazendo um outro membro da equipe, que é Mondo. Cordelia, inclusive, no decorrer da revista Geração X, é morta por Emma ao tentar se vingar dela, o que vai abalar um pouco sua relação com seus alunos. Geração X
teve pouquíssimos números publicados em português, citei isso recentemente quando nós fizemos o vídeo de Monet, e se encerrou no número 75, com a escola inclusive sendo fechada e Emma não dando as caras durante um tempo nas histórias dos mutantes. New X-Men de Grant Morrison, os novos X-Men. E durante o primeiro volume de New X-Men de Grant Morrison, o arco E de Extinção, Emma vai ser uma das pouquíssimas sobreviventes encontradas em Genosha, após o ataque de sentinelas promovido por Cassandra Nova Xavier, a irmã maligna do Professor X. Emma só sobreviveu porque sofreu uma mutação secundária que a permitiu tornar sua pele um diamante. E foi isso que fez com que ela resistisse à explosão nuclear causada pelos sentinelas, que devastou e matou a maior parte dos 16 milhões de habitantes da ilha, inclusive dando Magneto na época como morto. Emma vai então ser resgatada pelos X-Men e vai fazer parte da equipe durante os eventos que vêm a seguir, sendo peça importante da derrota de Cassandra Nova durante a Imperial ao manipulá-la, ao fingir estar levando o corpo dela para que ela possa voltar em um momento que ela ficou desincorporada, né? A Cassandra Nova chega a roubar o corpo de Xavier, mas depois se arrepende disso e Emma aparece com o corpo lá convenientemente, mas não é o corpo de Cassandra Nova, é uma armadilha, é o corpo do androide Esponja, o androide Shi'ar, e Cassandra Nova vai ficar presa nesse corpo. A partir disso, Emma vai passar a agir com os X-Men durante todos os outros volumes da coleção New X-Men e vai começar a ter um caso psíquico com o Ciclope. Esse caso vai ser descoberto por Jean Grey, que vai dar pano para a manga, vai dar uma briga tremenda, mas na sequência dos eventos de New X-Men, a própria Jean Grey acaba morrendo, lutando contra uma versão de Magneto, aparentemente um mutante chamado Kizorn, dominado pela droga porrada, que era na verdade uma colônia de germes que se auto-intitulava Sublime. Então, ela infelizmente vai morrer ali, deixando de certa maneira o caminho livre para ele. Esses eventos levam ao arco surpreendente X-Men que a gente resenhou recentemente no canal Fator X, que eu vou deixar o vídeo sobre ele nas telas finais, mas Emma vai ser muito importante nesse arco e vai se confrontar com a Cassandra Nova mais uma vez. Emma cimenta sua posição junto aos X-Men, faz parte da equipe durante todo o período que se segue, até que acontece o evento conhecido como Reinado Sombrio. Após os eventos da saga Invasão Secreta, Norman Osborn ascende a posição antes ocupada por Nick Fury, líder da SHIELD e de todas as organizações de segurança dos Estados Unidos e que expandem sua malha de defesa por todo o planeta Terra. Norman Osborn, o antigo Duende Verde, vai substituir tudo isso, toda essa estrutura, antes um escudo que protegia o planeta, por um martelo que vai esmagar a oposição, a organização conhecida como Hammer. E durante esse período ele vai começar a substituir as equipes de super-heróis por equipes de vilões registrados por ele, pois nessa época valia a lei de registros de super-humanos. Então as pessoas tinham que ir ao governo, apresentar sua identidade secreta, quem cuidava disso é a SHIELD e agora a Hammer, e eles é que diziam onde os heróis podiam atuar. E Norman Osborn começou a substituir todos os heróis vigentes por vilões. E com os X-Men não ia ser diferente. Só que Osborn já teve relações no passado com o Clube do Inferno. Conhecia a Rainha Branca e não acreditava na regeneração da vilã. Então ele chamou ela para reunião com vários outros vilões. E chamou inclusive Namor, que já quase fez parte do Clube do Inferno e que já agiu como vilão em outras vezes, para compor seu plano de assumir o controle da comunidade super-heróica. A Rainha Branca finge compactuar com Norman Osborn, chega a fazer parte da sua versão dos X-Men, a versão dos X-Men que ele registra, os X-Men sombrios, que vão incluir Namor também. Mas, na verdade, isso é tudo parte de um plano dela para atraí-lo e colocar os X-Men em segurança. Esses eventos vão levar à fundação da primeira nação mutante, criada pelos X-Men, que é Utopia, na orla de São Francisco, em águas internacionais, mas ali próximo à Califórnia. E nesse período, Namor vai junto com ela para os X-Men. Namor que já é dito mutante desde as origens dos X-Men, lá desde os primeiros números da revista X-Men, mas que desde então não tinha se identificado com sua raça, sendo sempre governante da Atlântida. Agora vai junto com Emma compor ali Utopia. Inclusive, Namor e Emma vão estar ainda nos X-Men durante os eventos de Vingadores vs X-Men, quando os dois, junto com Ciclope, com Colossus e com Magia, vão compor o Quinteto Fênix. Isso porque durante o evento, que é esse mega crossover, esse mega confronto entre as duas equipes, Tony Stark vai conseguir fracionar a Força Fênix com uma arma que ele criou para, na verdade, matá-la. E a Fênix, que estava vindo para a Terra para possuir Hope Summers, a herdeira da Fênix, a neta de Ciclope, a filha de Cable, acaba se dividindo confusa, sem saber mais quem estava procurando, e se dividindo, se tornando eles ali o Quinteto Fênix. Infelizmente isso não ia acabar bem para o Quinteto, pois após usar seus poderes semidivinos para remodelar o planeta e criar toda uma nova era para a humanidade, eles foram considerados opressores, receberam
constante oposição por parte dos Vingadores e acabaram por terminar lutando entre si pelos fragmentos da Força Fênix, sendo que a própria Emma Frost acabou sendo derrotada por Ciclope, que ainda era seu companheiro na época, para que ele pudesse reunir todos os fragmentos da Fênix para si, se tornando assim a Fênix Negra, inclusive matando o Professor X e sendo derrotado pelas forças conjuntas de Vingadores e X-Men. X-Men Nova Marvel. E o Quinteto Fênix se dispersou após os eventos de Vingadores vs X-Men, sendo que Namor voltou para a Atlântida. Magia e Colosso conseguiram fugir, mas Ciclope e a Rainha Branca foram presos. Ciclope é, posteriormente, nos primeiros números de Fabulosos X-Men dessa nova fase, da fase Nova Marvel, é libertado por Magneto, que foi um dos mutantes que inclusive se opôs a ele enquanto ele usava a Força Fênix, mas que sabia que ele era a melhor saída para os mutantes naquela época. Então ele foi lá e resgatou ele, e os dois juntos resgataram Emma, e fundaram uma equipe clandestina de X-Men, que figurou durante todo o arco Fabulosos X-Men, publicado pela Panini sob o selo Nova Marvel. E também foram eles os responsáveis por ser os professores dos jovens X-Men, inclusive o próprio Ciclope trazido direto do passado para o presente no título All New X-Men. Inicialmente esses 5 fizeram ali parte da academia do Wolverine, da escola de Grey para jovens superdotados, mas logo, depois dos eventos da Batalha do Átomo, eles migraram para a escola clandestina do Ciclope e da Rainha Branca, então foram também alunos da Rainha Branca durante um período de tempo. A Morte do X e Inumanos vs X-Men. E durante os eventos de A Morte do X, logo após as Guerras Secretas 2015, Ciclope acabou morrendo, sendo exposto às névoas terrígenas, as névoas que tornam humanos normais, mas que têm o DNA inumano em inumanos plenos ao ser expostos a elas. Era uma névoa que os mutantes não sabiam, mas era tóxica aos mutantes. E Ciclope morre ao se expor às névoas terrígenas, apenas tentando ver o que estava acontecendo na Ilha Muir, onde as névoas vitimaram muitas pessoas. Emma não aceita essa morte ridícula para seu marido, para seu companheiro, surta de vez e acaba voltando a ser vilã. Primeiro, inicialmente ela cria uma ilusão, mostrando o Ciclope ainda vivo, fazendo com que todos ignorem o fato de que ele morreu ao ser exposto pelas névoas terrígenas, e continua ali usando sua presença psíquica durante um longo período de tempo para usar aí seus poderes mentais para dar a ele então o que seria uma morte digna. Ela recebe a ajuda das Cuco, das gêmeas Stepfords. Então, juntos aí, durante esse período, ela consegue fingir que Ciclope ataca os inumanos por ter exposto os mutantes, mesmo que acidentalmente, às névoas terrígenas, e que ele morre lutando contra Raio Negro. Esse evento, junto com várias outras coisas que vão acontecendo durante a revista mensal dos X-Men, lançada pela Panini, X-Men Volume 3, logo após os eventos de Guerras Secretas 2015, vão culminar com o evento Inumanos vs X-Men, quando os X-Men vão atacar os Inumanos, vão atacar a cidade de Attilan, a fim de destruir as névoas terrígenas que lhes fazem mal. Esse arco vai terminar com um acordo entre Inumanos e X-Men, mas a Rainha Branca não vai aceitar o acordo. Nós vamos saber que ela construiu uma série de sentinelas, usando os poderes de Forge, manipulando sua mente para que ele se esquecesse que criou sentinelas. Um novo tipo de sentinelas programado para matar Inumanos. Acaba que as duas organizações têm que juntar forças para lutar contra a Rainha Branca. E ela só não é morta ou presa no final porque é salva por Destrutor, que na época também tinha virado vilão após os eventos da saga O Eixo, também sob o selo Nova Marvel. Fabulosos X-Men, de Matthew Rosenberg. E durante esse volume, principalmente nos seus 2 últimos números publicados aqui em português pela Panini, os números 3 e 4, nós vamos ver que a Rainha Branca se manteve nas sombras desde Inumanos vs X-Men. Mais do que isso, ela está sendo obrigada a trabalhar junto com o General para construir sentinelas para matarem a raça mutante. Mas é claro, ela conspira para derrotar o General pelas sombras e vai contar com a ajuda dos X-Men para isso. Só que inicialmente ela usou seus poderes para apagar da mente de todos, inclusive dos X-Men, sua existência. E é por isso que ela pôde ser capturada pelo General. Ele tem um capacete que a impede de usar seus poderes telepáticos contra ele, e ele é o único que se lembra dela. É claro, no final do volume, com a ajuda dos próprios X-Men, ela vai derrotar o General, se libertar da chantagem dele, e inclusive ajudar os X-Men a destruir a nova safra de sentinelas, baseada inclusive na Falange, por esse General. Depois disso, durante X-Men Black, nós vamos ver a Rainha Branca, separada dos X-Men, ascendendo aos poucos ao título de Rei Negro do Clube do Inferno. Isso mesmo, Rei Negro do Clube do Inferno, no lugar de Sebastian Shaw, passando a ter controle absoluto sobre toda a organização. Isso, infelizmente, ia durar pouco, pois durante os eventos de Dinastia X e Potências de X, ela seria recrutada por Charles Xavier e Magneto para fundar Krakoa, e lá seria convencida por eles a trazer Sebastian Shaw de volta para a barca, de volta para o Clube do Inferno, pois eles precisam de contatos no submundo para toda a operação que eles querem montar.
Um novo Clube do Inferno vai ser montado a partir daí, mas a serviço do Conselho Silencioso de Krakoa, o novo governo de Krakoa, e na forma de uma corporação marítima, que é responsável por distribuir as drogas krakoanas que aumentam a longevidade dos humanos e que também promovem seu bem-estar mental, né? Promovem aí o combate a doenças neurológicas e cerebrais. Então, a Rainha Branca vai aceitar trazer Sebastian Shaw de novo e vai construir um novo círculo interno do Clube do Inferno, que inclui Lince Negra, sua mulher de confiança, à frente do carrasco, o navio, que também distribui as drogas krakoanas, enquanto Sebastian Shaw faz o mesmo, mas ali em meio ao submundo. E essa nova composição vai ter suas aventuras principalmente na revista Marauders, que é encadernada no atual volume da revista X-Men. E esse foi o nosso vídeo de hoje, um compilado de toda a vida da Rainha Branca até o presente momento. Na fase que ainda está sendo publicada em inglês lá nos Estados Unidos, nós podemos ver que ela tem bastante destaque em Inferno, mas como o Inferno ainda não foi concluída, a gente não trouxe para esse resumo as novas mudanças da Rainha Branca, pois nós não sabemos como vai terminar essa fase do Jonathan Hickman, mas em breve nós daremos uma atualização sobre a personagem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, fique conosco. Nós produzimos vídeos como esse sempre e você vai poder olhar nas suas notificações e decidir quais personagens você quer conhecer a biografia, quais sagas você quer conhecer inteira. Então fique conosco, fique com o canal Fator X. Eu espero você de volta para tudo isso. Até lá!